A Era do Bronze é chamada de a Era dos Heróis ou Idade Mítica, sendo a época quando teria vivido figuras lendárias como Hércules, Perseu e Aquiles. Provavelmente tais mitos surgiram da fama de guerreiros individuais, reconhecidos por suas proezas numa época em que o exército profissional não existia. E motivação em combate vinha pela sobrevivência familiar, fama, saque, despojos ou poder. O individualismo era visto em especial nos duelos, onde campeões de cada exército se enfrentavam para decidir a batalha por todos os outros e assim evitar o banho de sangue. Tanto a Ilíada quanto a Bíblia têm exemplos de duelos desse tipo. Este vídeo é parte de uma série de vídeos que vem contando os caminhos da humanidade na Era do Bronze. Neste episódio, vamos preparar você para entender o último período da Era do Bronze, marcado por guerras tão grandes como nunca haviam sido vistas. Guerras que mudaram para sempre a história e deslocaram povos para novos lugares, acabando com civilizações inteiras. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Em cada título você encontra a sequência cronológica desta série. Abaixo dele, nas descrições, a nossa bibliografia. À medida que as civilizações foram crescendo, nada impedia que um povo invadisse o outro para saquear, escravizar ou instalar-se nas cidades e terras que o outro havia construído. Ambição e medo geraram os primeiros exércitos e, embora a vida rural ocorresse como regra, a cidade era o melhor refúgio onde pessoas poderiam se aliar para resistir. Por isso, as cidades começaram desde muito cedo a fabricarem muros de proteção. Com exceção do Egito, protegido naturalmente pelo deserto, as cidades do mundo antigo se tornaram fortalezas. Os gregos micênicos criaram muralhas com espessura de até 8 metros e imensas pedras que supunham ser obra dos ciclopes. Troia, na Anatólia, ficou famosa por seus muros inexpugnáveis. A capital hitita, Hattusha, também era toda murada e em local elevado para dificultar o acesso de qualquer invasor. Em Canaã, por exemplo, encontramos as cidades com fortalezas em colinas. Os israelitas as descrevem como cidades fortes, cujos muros iam até os céus. Muitas delas foram vencidas e reconstruídas pelos israelitas. O caso mais famoso é Jebus, vencida só no período de Davi, já na Idade do Ferro, e transformada em Jerusalém. A guerra de cerco já é vista desde a Idade do Bronze, por isso, quanto mais poder tinha uma cidade, maiores e mais grossas eram as suas muralhas. Muitas vezes elas eram duplas, preenchidas de entulho ou com casamatas para guardar armas e fornecer entrepostos para os guardas. As muralhas tinham portas de tenalhas, determinando estreitamentos que fortificavam os portões e davam obstáculos aos invasores. O mesmo era feito multiplicando cantos dos muros para dificultar arietes e escaladas dos invasores. As capitais tinham em geral um segundo muro, formando uma área de morte entre os dois. A torre, chamada pelos israelitas de Migdal, pode ser vista na história de Abimeleque em Siquém, no livro de Juízes, sendo incendiada. O modo de assalto era, em geral, o fogo nas portas e as rampas construídas para chegar até as muralhas, mas a aproximação era sempre um risco muito grande para quem atacava. O sítio arqueológico de Jericó, por exemplo, hoje é entendido como uma fortaleza militar que caiu por volta de 1400 a.C., a exata época da história bíblica de Josué. Também há evidências de que a cidade foi queimada intensamente, como descrito na Bíblia. Encontramos ainda, segundo o arqueólogo Rodrigo Silva, indícios do que parece ter sido algo como um terremoto e fez as muralhas caírem para o lado de fora, demonstrando que elas não foram forçadas por invasores. Se a Batalha de Jericó foi vencida pelos hebreus,
certamente não se deveu ao seu poderio militar. Entre os hebreus, até os dias dos juízes, não havia nem escudo nem lança para os guerreiros de Israel. A situação era muito precária, pois era pouco mais que refugiados. Até a época de Saul, apenas o rei e seu filho tinham espada e lança. Saídos da escravidão e da vida nômade no deserto, as armas que os primeiros israelitas dispunham eram lanças, flechas e porretes improvisados, ou ferramentas agrícolas adaptadas. A desvantagem era tão grande que é como imaginar os israelitas como um amontoado de civis armados com paus, pedras e ferramentas de camponeses contra guerreiros bem preparados com armas de bronze em fortalezas. Como esse povo atrasado belicamente conseguiu vencer? A lança do rei Saul se tornou famosa, pois poucos tinham uma destas entre os israelitas, incluindo capacete e algum tipo de armadura. Até o arco é descrito como uma arma notável do príncipe Jonatas, que os comuns não tinham com tanta facilidade. Do lado cananeu e nos demais povos da Era do Bronze, o preparo bélico era bem diferente e superior. O machado de batalha foi evoluindo de uma ferramenta de corte rural para uma arma que cortava e esmagava, e finalmente chegou à grande invenção que foi um furo para conter o cabo de madeira. Havia machados de formas diversas, lâminas curvas, lâminas com pesos, feitas para perfurar ou feitas para cortar. Haviam vários modelos entre os povos do mar e outros modelos entre os egípcios, mas eles não são famosos entre os israelitas, embora tenham sido copiados pelos cananeus. As primeiras espadas da Era do Bronze tinham lâminas rebitadas no cabo. Desde cedo, encontramos espadas na Ásia Central, de onde partiram os indo-europeus, levando para os 4 cantos do mundo suas habilidades metalúrgicas para fazer armas e ferramentas. Na Europa, essa lâmina era larga e estreitada na ponta, como uma ponta de lança gigante, enquanto no Oriente Médio as espadas de bronze eram muitas vezes um tipo de cimitarra, muito vista no Egito, Mesopotâmia e Canaã, típica pela sua lâmina curva. Entre as armas israelitas usava-se o hereb, palavra que designava um punhal ou espada curta, diferenciadas apenas pelo seu tamanho. Na forma de espada, ele tinha cerca de 50 centímetros e lembrava a espada dos assírios. Espadas longas de bronze quebravam ou entortavam muito facilmente, por isso, em geral, elas eram curtas. Se diferenciava de uma longa espada dos povos do mar e dos filisteus, certamente a famosa espada de Golias. Fala-se de Golias carregando um quidon de bronze entre os ombros, e este mesmo termo hebraico é usado para Josué, que brande um quidon contra a cidade de Ai. Há um debate sobre que arma foi essa. Alguns pensam que era um tipo de lança curta, outros uma espada longa suspensa por um bouldre, e outros pensam que se tratava de um tipo de cimitarra estilo harpe. Mas Josué 8 dá a entender que é uma arma rara entre os israelitas. Linguistas têm associado que o termo harpe grego aos povos de Canaã chamados de filhos de Arf, que teria sido mudado para Rafaíns ou Refaíns, designando seu tipo de arma. Havia ainda lanças curtas, azagaias, lanças de arremesso e dardos. Entre as armas de lançamento, no Oriente a arma mais popular era a funda ou a kela. Era uma correia de couro dupla, comprida, com alargamentos para pedras, que girava proporcionando enorme força. A funda era a arma mais acessível numa terra cheia de desertos pedregosos e tribos de pastores que tinham acesso ao couro, feita de forma caseira, porém letal, e uma especialidade dos benjamitas, famosos por atirar com destreza e pontaria, e a marca na história da vitória milagrosa do jovem Davi sobre o grande guerreiro Golias. Até hoje os palestinos a usam. O arco existente no mundo inteiro desde a pré-história dependia de muitas madeiras para as flechas, e assim no Oriente Médio era mais escasso do que os materiais para a funda, então um artigo cobiçado chamado de kesset servia para a caça ou para a guerra. Ele veio em especial pelos hicsos, que também trouxeram os carros de guerra,
mas Israel só foi ter carros e cavalos depois do reinado de Davi, em especial de Salomão. Durante a Era do Bronze, Israel lutou no interior montanhoso e se desviou dos combates nas planícies contra os carros de guerra dos cananeus. Os cavalos haviam sido domesticados na Ásia Central milênios antes pelos indo-europeus, mas só foram usados pela guerra em carruagens no Oriente Médio depois de 1700 a.C. e só apareceram como montaria individual por cerca de 900 a.C. Não é à toa que os nobres de Israel, antes de Salomão e Davi, são vistos cavalgando mulas, como no livro de Juízes ou o próprio filho de Davi, Absalão. Sabe estas imagens de guerreiros israelitas usando cavalos na época de Josué ou de príncipes no Egito montando cavalos? São um anacronismo e eles nunca usaram cavalos desta forma nessa época, só muito mais tarde. Aliás, no mundo todo, os cavaleiros montados só surgiram muito depois de já usarem carruagens de guerra. E por que as carruagens precederam os cavaleiros? Provavelmente o cavalo foi domado primeiramente como um animal de tração para puxar equipamento, depois para montar. Segundo, que as carruagens faziam um estrago e colocavam inimigos em pânico no campo de batalha. E terceiro, o modo cavalaria montada ainda não tinha eficiência. Isso só mudou a partir de 3 inovações da Era do Bronze que mudaram a montaria de combate. Durante a Era do Bronze, arqueiros do arco longo convencional eram atiradores de elite que precisavam de muito espaço. Ou iam a pé, tornando-se assim vulneráveis aos guerreiros da infantaria, caso fossem alcançados por eles, ou eram levados por um auriga dentro de uma biga, mas isso diminuía o número dos arqueiros e sua mobilidade em vários tipos de terrenos. Até que na época da dinastia Shang, entre 1300 e 1100 a.C., na China antiga, surgiu o arco recurvo ou composto. Ele diminuía o tamanho do arco, facilitando o uso, mas aumentava a potência e precisão. Sua origem é um mistério muito debatido, mas há indícios de ter surgido no oeste da China ou no sul da Rússia, entre as tribos indo-europeias que, na Idade do Ferro, vão ser conhecidas como citas, e que naquele tempo já era um grande povo nômade percorrendo as vastas planícies da Ásia Central com seus cavalos. Até então, espadas muito curtas do alto de montarias não alcançavam os inimigos, lembrando que espadas longas de ferro só apareceram bem depois. Ao mesmo tempo, uma lança feita para arremesso e perfuração deixava o cavaleiro rapidamente desarmado. No meio de uma batalha, você não pode simplesmente descer do cavalo, juntar a lança que atirou enquanto estava atacando, remontar e começar tudo novamente. Também é muito difícil carregar várias lanças na mão e atirar uma a uma. No entanto, um arqueiro tinha dificuldade imensa de equilíbrio e pontaria com arcos longos, sendo que dificilmente eles poderiam estar em posição adequada a galope para dar o tiro com alguma precisão. No mito de Rama, o herói indiano tem como desafio entesar um arco que poucos podem fazê-lo. Isso demonstra o quanto era difícil. O arco recurvo era mais potente, porém de menor tamanho, então permitia que um cavaleiro fosse muito mais veloz e manobrável, atirando mais flechas em qualquer direção, incluso se virando para trás. Um cavaleiro montado poderia manobrar muito rapidamente e todo tipo de terreno em que as carruagens não podiam acessar. Essa velocidade, versatilidade e letalidade mudaram a história da guerra para sempre, fazendo da cavalaria a tática mais mortífera de guerra vista até então. A fabricação deste arco era um segredo militar precioso, iniciando com o molde do miolo com madeira, revestido de chifres que precisavam ser pacientemente curvados na forma do arco. Adicionava-se uma corda feita de tendões de animais, trabalhadas de tal maneira que, mesmo muito elásticas, não se partiam. A tensão do arco era tão grande que uma cola meticulosamente preparada com água quente e pedaços dissolvidos da bexiga natatória de peixes
precisava ser untada para reforçar a resistência. Mesmo assim, havia um problema que levou à segunda inovação. Durante a Era do Bronze, as pontas de flechas eram feitas de diferentes materiais, como ossos e pedras, o que tornava cada flecha única em peso e irregular em trajetória e fazia do tiro imprevisível. Foi então que os chineses inventaram moldes e começaram a fabricar pontas de flechas de bronze padronizadas, dando regularidade aos tiros. Eles haviam inventado a indústria das armas. Agora, centenas de arqueiros podiam atirar juntos flechas iguais e saber exatamente o alcance e direção delas. Cada cavaleiro também podia contar com o mesmo cálculo mental para dar o seu tiro, pois o potencial de cada flecha não mudava mais. As flechas de bronze eram fáceis de encaixar e difíceis de se soltar. E assim, em algum momento, a tecnologia de flechas de bronze e do arco recurvo se encontraram na Ásia Central, nas fronteiras da China e das estepes da Rússia, formando uma nova superarma da Idade do Bronze, o arco recurvo e flechas com ponta de bronze para cavalaria montada. A partir da cavalaria montada de arqueiros, os guerreiros foram se convertendo em tropas chefiadas por um líder, originando a disciplina militar, que foi a terceira inovação do final da Era do Bronze. Hordas de cavaleiros do centro da Ásia percorriam imensas distâncias e foram espalhando sua tecnologia e potencial militar. Até 900 a.C., os Xiongnu, ancestrais dos hunos, talvez dos mongóis, eram os grandes inimigos dos povos chineses. Com a chegada dos exércitos profissionais militarizados, começava a desaparecer a figura dos duelistas. Vão então sumindo os heróis e, por coincidência ou não, desaparece progressivamente a era dos mitos e semideuses. Sobre as defesas, os gregos e os povos do mar desenvolveram grandes armaduras com placas de bronze. A primeira armadura encontrada desta época que conhecemos é de Dendra, mas também foram encontrados em Tebas, Micenas e Troia. Esqueça a ideia de armadura dos hoplitas, que nos lembram os espartanos e o exército de Alexandre. Isso veio muito depois. A armadura grega de 1200 a.C., da Era do Bronze, era composta de 2 peças de bronze batido para o peito e costas, dobradiças unindo placas e ombreiras protegendo os braços, incluindo o protetor de pescoço. É famoso também o capacete miceno de presas de javali, embora se conhecessem outros modelos, inclusive o de bronze. Os capacetes chegarão em Canaã no início da Era do Ferro, e mesmo sendo capacetes de bronze, são vistos entre filisteus como Golias, descrito usando um koba, um capacete de bronze, pois os filisteus, como povos do mar, trouxeram novidades para o mundo militar de Canaã. Além disso, podemos contemplar Golias com as grevas ou caneleiras de bronze, outra inovação trazida também pelos povos do mar. Micenas tinha escudos em forma de 8, revestidos de peles de animais, e, é claro, escudos gigantes que escondiam o corpo todo de dardos e flechas. Esses escudos foram copiados de muitos lugares do Mediterrâneo. Em Israel haviam escudos, um menor chamado Magem e um maior chamado Siná. Como Golias era assessorado por seu escudeiro, ou como Jonatas, que era um arqueiro e poderia disparar de trás deste grande escudo. Este maior era um grande escudo de cobertura do corpo para esconder do tiro de flechas e lanças, enquanto os menores eram para o combate corpo a corpo. O escudo menor era redondo, usado por arqueiros e cavaleiros, em geral era de couro, mas alguns podiam ser de bronze. Outra defesa importada para Canaã foi a couraça, ou Sirion, provavelmente vinda dos hurritas, que usavam uma camisa de couro com placas de bronze costuradas. Essa proteção era usada para os homens, para os cavalos e para os carros de combate. Porém, como vimos no episódio sobre o maior guerreiro do Egito, o exército egípcio não usou malhas e armaduras, preferindo deixar seus guerreiros livres ou, quando muito, revestidos por uma cota protetora de linho e um escudo de madeira. O fator calor tornava a luta com armaduras impraticável no Egito,
Ironicamente, menos foi mais e o Egito é uma das poucas civilizações que saiu inteira depois dos grandes distúrbios do final da Era do Bronze. Resta-nos quase nada de informações sobre o exército de Israel na Idade do Bronze. Não há imagens e muito pouco na arqueologia, justamente devido à ineficiência de tais armas praticamente caseiras e o amadorismo de tal exército nos dias da pré-monarquia. A guerra dos israelitas estava associada ao som de buzinas feitas de chifre de carneiro que convocava todos os aptos para a batalha, e então estes filhos e netos de escravos compareciam armados com ferramentas rurais contra povos muito mais fortes e equipados com campeões. O fato de refugiados mal armados terem sobrevivido é em si um milagre maior que ver muralhas como de Jericó caírem com um grito.